Palavra de Jó, capítulo de número 2, verso 1. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante ele. E disse o Senhor a Satanás: De onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Respondeu Satanás ao Senhor: Pele por pele. Tudo que o homem tem dará pela sua vida, mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. E ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Glória a Deus. Uma palavra muito poderosa, fiel e firme aos nossos corações. Antes mesmo de nós adentrarmos na palavra de Deus, quero dizer a você que está nos acompanhando através desta live, nos ajude compartilhando, nos ajude enviando este vídeo para pessoas que você acha que precisa de Deus, que precisa de encontrar a solução, que precisa de resolver qualquer problema. Este Deus que nós estamos apregoando através desta live é um Deus de milagre, é um Deus de graça, é um Deus que faz a transformação de vida. Nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus através deste meio eletrônico, este meio digital, a qual nós temos, nós estamos entrando no seu lar. Agradeço pela oportunidade a qual vocês estão nos dando de entrar nos seus lares através destas palavras, através de todo o nosso amor. Fazemos esta obra de Deus com amor, fazemos esta obra de Deus porque amamos a sua vida e estamos levando palavras inspiradas por Deus através da Bíblia, através daquilo que nós acreditamos. Então, se você conhece alguém que está precisando de ouvir uma boa palavra, uma palavra que liberta, este é o canal certo. Indique, compartilhe, comenta também para nós sabermos como está chegando aí até você, se está uma palavra boa, se está agradável. Compartilhe, comenta também, fale tudo aquilo que vocês estão sentindo e estão vendo através desta live, porque nós fazemos isso com amor à obra. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, através da tua palavra, que ele tinha perdido uma só ovelha e deixou as suas 99 guardadas, protegidas, e foi atrás dessa uma ovelha. Ele estava preocupado com a vida que há de se perder. Ele estava preocupado com a vida que estava caminhando para se perder diante de uma situação, de algum obstáculo. E ele foi atrás dessa ovelha. Aonde que tiver uma ovelha perdida, Deus, ele quer resgatar. E você é um atalaia de Deus. Você pode indicar, pode compartilhar, pode fazer também a nossa parte. Oremos ao Senhor para que possa nos dar graça, cantamos a Ele para que Ele possa nos abençoar e também ouvimos a santa e poderosa palavra de Deus para assim nos prometer. Sem muito me estender, agradeço pela oportunidade de estar adentrando ao seu lar. Eu sou o presbítero Lucas, sou da cidade de Sorocaba, onde nós temos também o trabalhar de Deus ali. Esta palavra, a qual nós lemos sobre Jó, ela é muito interessante, porque Jó era um homem a qual habitava na terra de Uz, e ele era um homem a qual a palavra de Deus nos mostra
que ele era um homem íntegro e um homem a qual temia ao Senhor. Ele se livrava do mal. A Bíblia, logo aos primeiros capítulos e versículos de Jó, já nos relata falando estas coisas. Jó era um homem temente a Deus. Quando a palavra de Deus está falando com o homem, ele é temente a Deus, ele não está falando que o homem tem medo de Deus. A palavra nos mostra, quando estudamos, que tem temor e tem tremor a Deus. Deus, ele não gosta que nós tenhamos tremor a ele, nós não tenhamos medo dele, porque ele é o amigo que está nos nossos lados, ele é o amigo que nos consola. Este amigo está a todo tempo para nos dar bênção, nos dar graça. Este Deus a qual vos apregou nesta hora e neste exato momento é o Deus amigo, o Deus bondoso, um Deus complacente e que ouve a nossa adoração. Ele ouve todas as nossas súplicas. Ele disse: não vos mais chamo de meus servos, mas agora vos chamo de meus filhinhos, meus amigos. Agora somos criaturas renovadas no Senhor e não somos mais servos de Deus, mas agora somos amigos, filhos, participantes para com Deus desta boa obra, desta boa atitude a qual nós temos de estar na presença de Deus. Então Jó, um homem que era íntegro a Deus, temia o Senhor Jesus Cristo, quer dizer que ele obedecia às leis do Senhor. Temer é isso, é eu saber que eu não posso fazer, mas eu não vou fazer porque eu temo a Deus. Todas as coisas parecem ser maravilhosas, todas as coisas que tem no mundo parecem ser lícitas, mas nem todas essas coisas me convêm, nem todas essas coisas nos convêm. Nós somos um povo separado por Deus, um povo a qual nós habitamos nesta terra, mas não somos desta terra. O Senhor nosso Deus, ele disse que iria preparar uma nova terra, a saber, a Jerusalém, a qual nós estamos aguardando ardentemente. Nós estamos ansiosos para entrar na nova Jerusalém de Deus. Nós estamos aqui aguentando firme as provações, as tentações, para que assim possamos ser aprovados por Deus e um dia morar na nova Jerusalém, a qual as ruas são maravilhosas, todas de ouros, cristais. Mas quando o Senhor nos mostra, através da tua palavra, que a cidade que ele tem nos preparado é uma cidade maravilhosa, é para que possamos desprender dos bens materiais que nós temos aqui. Ele disse que é maravilhosa essa cidade. Então, o que nós tenhamos que fazer é desprender dos prazeres desta terra, desprender dos prazeres que temos aqui nesta terra e se ligar ao supremo trono, a qual Deus, ele é o Criador, a qual Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe aonde estamos, ele sabe aonde iremos, ele tem na palma de sua mão toda a nossa história, seja ela do passado, presente e também sabe o dia de amanhã. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra, ele sabia de todas as provações a qual ele iria passar. Ele tinha conhecimento de todas as provações, mas ele se manteve firme para dizer que nós estamos salvos pelo sangue de Cristo. Este sangue carmesim que verteu na cruz do Calvário para lavar todos os nossos pecados e comprar a minha e a tua vida.
então somos preciosos perante a Deus. Temos perante a Deus uma preciosidade. Por diversas vezes, ele tentou destruir a humanidade, mas ele disse: não tenho mais gosto sobre toda esse povo. Tenho eu arrependido de ter criado o homem, porque são maus, porque são pessoas que praticam a maldade e estão a todo tempo tentando enganar, tentando mentir. Estão com a maldade dentro dos seus corações. Mas, quando ele estava no seu alto e sublime trono, precisando de alguém para morrer na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, que não precisava, mas desceu em terra. Teve o seu ministério terreno aqui na terra. Com 12 anos estava entre os doutores apregoando a palavra de Deus. Destruiu aquelas pessoas que estavam fazendo comércio no templo do seu pai. Ele mostrou que tem poder para operar milagres. Ele mostrou que é capaz, e mesmo assim se entregou na cruz do Calvário. Mesmo assim, aguentou todas aquelas provações e aquelas lutas, olhando Satanás na sua frente, dizendo: transforma esta pedra em pão, sacia a sua fome, fazendo com que Satanás ali dizendo: pula-se daqui desse precipício, dê ordem aos seus anjos para que venham lhe resgatar. Mas ele, firme, permaneceu no seu propósito. Quando nós olhamos a palavra de Jó, nós vamos ver que tem um propósito para todas as coisas na terra. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Quando nós olhamos ao livro de Provérbios, Salomão, na sua sabedoria, nos deixa: ao tempo de se plantar, ao tempo de colher, ao tempo de chorar, mas ao tempo de sorrir. Há tempo sobre todas as coisas nesta terra. Muitas pessoas estão hoje chorando, muitas pessoas hoje estão se alegrando porque já estão colhendo aquilo que plantou. Quando colocamos as nossas lágrimas no altar de Deus ou derramamos em nossas casas, no trânsito, em qualquer lugar que nós se conectamos a Deus e derramamos oração e lágrimas correm, o anjo do Senhor faz essa recolha e ela será plantada. E um dia teremos a recompensa a qual nós já estamos buscando. Seja ela financeira, seja ela material, espiritual. Muitas pessoas estão com os seus olhos tampados espirituais, não conseguem ver as maravilhas a qual Deus tem e também não conseguem ver quais são as lutas a qual Satanás está se levantando e está tentando nos atrapalhar. Eles não conseguem entender, não conseguem ver, porque estão cegos espirituais. As suas visões estão tampadas. Daniel estava por 21 dias orando ao Senhor, clamando a Deus. E ele falou: enquanto minha vitória não chegar, eu vou orar. Será que nós aguentaríamos 2 dias de oração? Será que aguentaríamos 5 dias de oração? Quantos dias de orações aguentaremos pedindo a Deus: Senhor, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Deus de misericórdia, olha para a minha situação. Quantos dias aguentaremos sem que tenhamos a dúvida em nossos corações? Daniel, por 21 dias, orou a Deus. E quando a sua vitória chegou, o anjo disse a ele: a sua vitória, ela já saiu do céu faz muito tempo,
Só que a potestade maligna estava impedindo e precisou vir o anjo de guerra para que assim eu chegasse com a sua vitória. Se necessário for, Deus enviará o arcanjo Miguel, ele enviará anjos para fazer e para pelejar a seu favor. Nós temos que estarmos ligados a Deus, porque Deus, quando quer, ele vai fazer. Ele não está se importando com o tempo, ele não está se importando se Satanás está se levantando ou não. O Senhor Deus tem na palma de sua mão todo o poder. O Senhor Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder entre o céu e a terra. Então nós estamos no altar de Deus para pregoar esta palavra e para ministrar em tua vida que Deus tem o poder. Ele é poderoso. Ele é digno de toda a aceitação, de toda a adoração, e ele tem o poder para transformar a sua vida, transformar o seu interior. Ele tem esse poder, ele tem essa autoridade. Só que nós temos que ter temor a ele, obediência ao Senhor Jesus Cristo. Aguentar firme nas horas das aflições, das lutas e das tribulações, sem que deixamos a dúvida de entrar em nossos corações. Jó tinha tudo o que um homem poderia ter. Seus filhos, os mais belos, as suas filhas, as mais belas. A sua vida financeira estava estabilizada porque ele era um homem rico. Ele tinha propriedades, ele tinha tudo o que um homem precisava para ser feliz. E um dia, Deus estava reunido com os seus anjos e aparece Satanás entre eles. E Deus diz: observaste o meu filho Jó? Temor ele tem. Obediência ele tem. Este homem é íntegro. Deus elogiando a Jó para Satanás. E Satanás dizendo para ele também: como que ele vai negar ao seu nome se ele tem tudo? Como que ele vai negar a ti se ele é rico? Se os seus filhos são belos? Suas filhas são belas, as suas propriedades estão dando lucro. Como que este homem vai negar a você? Como que ele negará o teu nome? É fácil estar na bonança adorando a Deus. É fácil adorar a Deus na prosperidade, porque eu tenho tranquilidade dentro da minha casa. O meu celeiro está abastecido. A minha vida está toda tranquila, eu faço tudo o que eu quero no meu horário, eu estou estabilizado. É fácil adorar assim. Não estou falando que não tem adoração verdadeira nestes casos. Eu estou falando que é fácil adorar a Deus assim. Mas Deus disse: então, toque em tudo. Se você está falando que ele me adora por causa de trocas, então faça o que tem que ser feito. E assim Satanás fez. Saindo da presença de Deus, tirou a sua prosperidade, tirou os seus filhos, as suas filhas, tirou tudo o que ele tinha de gados, o que ele tinha de animais, deixou Jó completamente pobre. Já não tinha mais nada em Jó que fazia ele ser uma pessoa estabilizada. E Jó se manteve firme, se manteve íntegro na presença de Deus. Se manteve ali constantemente ligado até Deus. E novamente o Senhor Deus está recebendo seus anjos, e entre esses anjos está também Satanás. E ele disse:
Observastes o meu filho Jó? Mesmo que você me intentou contra ele, ele se mantém firme, ele se mantém ainda temente a Deus, ele se mantém temente àquilo que ele acreditou, e ele não tem negado o meu nome. Também, você tem dado saúde, pele por pele, e este homem negará o seu nome. Então, vá lá e toque nele, o Senhor Deus falando a Satanás. Somente não lhe tire a vida. Então, Satanás, quando sai da presença de Deus, isso tudo aqui é muito interessante, porque ele nos mostra que o nosso adversário, ele está rodeando a terra, observando a minha e a sua vida, para ver aquilo que nos alegra, aquilo que nos agrada, para tentar nos tirar. Quando Deus diz que Satanás, ele só vem para roubar, matar e destruir, ele está dizendo, Satanás, ele veio para fazer tudo que não é bom, tudo que não é agradável, ele veio para fazer. Muitas pessoas acabam trocando esses prazeres da carne pela sua salvação, trocando os prazeres da carne por prazeres momentâneos, entregando a sua vida para Satanás a fim de conquistar dinheiro, conquistar saúde, e entregam a sua vida, porque estão apegados a este plano terreno, a esta vida, e não estão ligados ao trono do Senhor Jesus Cristo. Não estão preocupados com o sacrifício feito na cruz do Calvário. Não estão preocupados com que Deus, ele é longânimo, ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. Resistimos firme às tentações de Satanás para possuirmos de direito aquilo que nos é guardado desde a fundação do século. Muitas pessoas estão trocando a sua salvação por um prato de guisado. Quantas pessoas estão trocando o seu direito à primogenitura, o seu direito à herança, apenas por um prato de guisado? Quantas pessoas estão trocando aquilo que lhe tem de valor, que é a salvação em Cristo, por um prazer momentâneo nessa terra? Quando Jó fez estes sacrifícios a Deus, que ele fazia todas as noites pelos seus filhos, porque ele dizia, pode ser que os meus filhos tenham pecados e eles não pediram perdão, então eu estarei pedindo perdão pelos meus filhos. Ele estava dizendo a Deus, olha Deus, eu não consigo controlar a vida dos meus filhos, mas se eles pecaram, perdoe-os, porque este Deus é um Deus de perdão. É um Deus que ele transforma as vidas dos pecadores, e todo aquele que falar que não tem pecado está cometendo o pecado da mentira. E muitos dizem que a graça agora ela se abundou e nós possamos ser salvos e nós temos menos direito que no tempo da lei. Mas no tempo da graça a coisa ficou um pouco mais complicada. Se eu errar por um só mandamento, serei condenado pelos outros todos. Se eu mentir, serei condenado por todos os outros pecados. Então Deus está dizendo, eu sou o Deus do perdão, eu sou o Deus que faz a transformação de vida, eu sou um Deus que pega a sua vida do nada e transforma o ser tudo, eu sou o Deus que pego a sua vida na sarjeta e coloco em altares, coloco para fazer a minha obra, coloco para estar edificado. Eu pego uma criatura que está fedendo, está suja, está se jogada na sarjeta e coloco como homem íntegro na presença de Deus. Ele transforma, porque se for para ficarmos dentro da igreja, habitando como habitávamos antigamente, é melhor que fiquemos fora da igreja, porque Deus disse que nem é quente e nem frio. Pessoas que estão com um pé aqui e um pé lá está em cima do muro,
E a palavra de Deus diz que é melhor ou cair fora para o mundo ou adentrar dentro da igreja. Não pense você que está vindo à casa de Deus para conquistar a sua salvação. Se em casa, se na rua, se em qualquer outro lugar, não faz o temor a Deus. Nós temos que temer a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que ter obediência a Ele. Obedecer a Deus não é vir na igreja. Obedecer a Deus não é dar esmola para o pobre. Obedecer a Deus não é fazer jejum para qualquer coisa que lhe acontece. Obedecer a Deus é saber que não pode fazer e não fazer. Obedecer a Deus é você colocar o seu joelho em terra, orar e conversar com Ele como se estivesse conversando com o seu Pai cara a cara, frente a frente. Obedecer a Deus e ter temor a Ele é saber que quando Ele falar não vá, você não vai. Quando Ele falar venha, você vem. Quando Ele falar vai entregar a palavra lá nos cantos aonde ninguém quer ir, seja ela no meio de pessoas perigosas, pessoas que cometem crimes, se Ele mandar ir lá, é lá que nós temos que ir. Ele não escolhe lugares, Ele não escolhe aonde é somente pessoas que estão abonadas de dinheiro, Ele não escolhe apenas pessoas que estão com as suas vidas estabelecidas, morando em lugares bonitos, lugares agradáveis. Quando Ele diz na tua palavra que aqueles que não estão doentes nem procuram médico, Ele está dizendo que se você tem um pecado, você está precisando da palavra de Deus. Se você tem uma dificuldade, você está precisando da palavra de Deus. Ele veio justamente para você que está pecando. Ele veio justamente para você que está no mundo errado. Ele veio justamente para você que tem uma doença, que tem uma enfermidade, que tem um problema que não cura, um problema que não sara. Ele veio justamente para a sua vida. Aqueles que não estão doentes não precisam de médico. Aqueles que não estão no mundo do erro, não precisa de consertar a sua vida a Deus. Então Ele veio para essas pessoas. Ele veio justamente para mim, que sou pecador. Ele veio para mim, que estou aqui neste mundo, pecando todos os dias. Com pensamentos, com gestos, com coisas que fazemos. Ele veio para mim, veio para você. Não se sinta menor do que ninguém porque pensou errado. Não se sinta menor do que ninguém porque praticou em seu pensamento, ou até mesmo em gesto, ou até mesmo em ações, cometeu um pecado. Esse Senhor Jesus Cristo, a quem vos apresento nesta hora, Ele veio para salvar a sua vida, Ele veio para purificar a sua casa, Ele veio para lhe dar paz, Ele veio para lhe dar graça, Ele veio para lhe dar prosperidades, a qual não terão doenças, não terá nenhum tipo de dificuldades. Ele veio para isso, para salvar aquele que estava perdido. Ele veio para encontrar aquele que precisava de uma solução. Jó tinha tudo, de repente perdeu-se tudo. Ficou somente com 4 amigos, tinham 3, depois apareceu um 4. E esses amigos ficaram com ele 7 dias calado, sem falar nada. Por 7 dias, Jó se manteve calado, somente fazendo o seu luto. Perdeu seus filhos, perdeu-se tudo. E ele ficou 7 dias no seu tempo de tristeza. Quanto tempo estamos nós no nosso tempo de tristeza? Quanto tempo estamos nós no nosso luto? Quanto tempo estamos nós aguardando o agir de Deus? Quanto tempo está você precisando ouvir a palavra de Deus e ela fala diretamente com o seu coração? Só que nesse meio caminho aparecerá pessoas como apareceu a Jó, que ficará em silêncio, observando o seu luto, mas que depois
falarão coisas para desanimar. Um falou: Jó, você pecou, e este mal lhe veio porque você pecou. O outro falou: seus filhos pecaram, e por isso veio este mal e eles morreram. Um outro amigo disse: olha, Jó, você pecou contra Deus e o que lhe veio ainda é pouco. Deveria-se coisas ainda maiores. A tribulação devia ser mais. Esses amigos eram aqueles que estavam do lado, que estavam olhando a Jó calados, mas quando foram falar, quando quebraram seu silêncio, dizendo: você está errado, você pecou, por isso que lhe veio sobre todo este mal. E Jó era um homem íntegro a Deus. Aquelas pessoas não conheciam o coração de Deus, de Jó com Deus. E Jó disse: maldito seja o dia que eu nasci, que seja transformado em trevas, que não tenha mais nos calendários, nem nas horas para ser contadas, porque maldito é este dia. Quando nós estamos na raiva, quando estamos nós ali no momento de tristeza, amaldiçoamos, maldizemos, e estamos indignados com muitas coisas, mas Deus não quer isso. Deus não quer que nós amaldiçoemos. Ele quer que nós abençoemos. Ele não quer que nós ficamos com o coração com raiva. E Jó procurou falar com Deus. Alguns estudiosos contam 36 vezes. A Bíblia não nos dá um número exato. Mas por algumas vezes, Jó tentou falar com Deus. E Deus não falou com Jó. Um homem que era temente a Deus e falava com o Senhor Deus, agora não tem resposta. Não tem mais aquela presença de falar juntamente com o seu Criador. E quando Deus apresenta-se a Jó, depois de todas as suas indagações, 20 indagações a qual ele fez a Deus, 20 questionamentos por que isso lhe acontecia, entre outras coisas, quando Deus se pronuncia, ele disse para Jó, explicando que ele era o Criador, mostrando que Jó não era nada, mas sim Deus, o Criador, a qual fez todas as coisas. E apareceu no meio de uma tempestade para Jó. Quantas vezes estamos nós no meio de tribulações, quantas vezes estamos nós no meio de coisas tenebrosas, assombrosas, quantas vezes estamos nós no meio da tentação, no meio da tempestade, e ouvimos a voz de Deus para mostrar que Ele é o Deus que criou os céus e a terra, para mostrar que Ele é o Deus poderoso, para que nós possamos se tranquilizar e saber que Deus é o Deus poderoso. E pela segunda vez, quando Deus fala com Jó, Ele mostra sobre os animais, a qual criou, mostra sobre todas as outras coisas, colocando Jó ao seu lugar. Será que vai ser necessário chegarmos a este ponto de sermos humilhados para entendermos que Deus é o Deus poderoso? Para entendermos que Deus faz todas as coisas. E Deus apareceu a ele e disse por 2 vezes. E Jó entendeu que ele não era nada. Ele precisou reconhecer que ele não era nada, ele tinha todas as outras coisas, porque foi-lhe concedido por Deus. E ele, então, precisou que Deus lhe mostrasse e lhe humilhasse, para que ele entendesse que ele não era nada e Deus era o poderoso. Quantas pessoas têm que, por orar e Deus abençoar, coloca a grandeza em seu coração? Quantas pessoas começam a se gloriar pelas coisas a qual Deus está fazendo?
Será que será necessário Deus mostrar que é Ele o poderoso e não somos nós? Quando o Senhor disse, se humilhai na minha presença. Ele diz que nós temos que se humilhar na presença de Deus e dar a Deus tudo o que lhe é de direito, o que é adoração. Por isso que quando nós estamos na presença de Deus e somos concedidos com alguma bênção, glorificado é Deus. Recebemos a cura, glorificado é Deus. Todas as coisas é feita por Deus. Ele nos concede algumas coisas. E Deus repreende aqueles amigos. Quando aparece um quarto amigo até Jó, ele é um amigo moderador, que ele fala, olha, isso não aconteceu porque Jó errou. Ele é alguém ali no meio termo. E Deus repreende aqueles 3 amigos, porque de vez eles estarem ajudando, estavam atrapalhando. Mas Jó se manteve firme. Mesmo com todas essas situações lhe acontecendo, mesmo com toda essa tribulação acontecendo, ele se manteve firme na presença de Deus. E Deus repreendeu aqueles amigos e disse, agora vocês voltem até Jó e ofereçam os sacrifícios e ele orará por você. Esses amigos voltaram até Jó. E Jó ali, quando orou para com eles, mesmo eles fazendo todas essas coisas, mesmo eles dizendo a Jó que o errado era Jó, Jó orou por eles. E a palavra de Deus nos mostra que Deus abençoou o segundo estágio de Jó muito mais do que ele era quando começou todas essas tribulações. Lhe concedeu novamente os seus filhos, as suas filhas, lhe concedeu em dobro tudo aquilo que ele possuía de bens, ele foi restaurado de todas as coisas. Este Deus, a qual vos prego, é um Deus de transformação. É um Deus que transforma a vida do abatido, a vida daquele que está triste, aquele que está cansado, aquele que está ofegante. Deus transforma e renova as suas forças. Assim como as águias voam com os seus voos mais altos, a palavra de Deus nos mostra que assim será a nossa jornada quando colocamos a nossa vida no altar de Deus. Voar como voa a águia. Dos animais que voam, ela que tem o seu voo mais alto. Muitas pessoas que estão colocando a sua fé no homem voam como passarinhos, mas pessoas que colocam a fé a Deus voam como as águias. Voarão e não se cansarão, diz a palavra de Deus. Nós teremos a nossa força renovada no Senhor Jesus Cristo. Para encerrar esta palavra, eu estou anunciando que este Deus é o Deus de renovo, é o Deus que transforma, é um Deus que lhe dará mais força, Ele lhe abençoará no seu segundo estágio, muito mais do que já te abençoou, tudo aquilo que você tinha será restaurado em dobro, porque eu não estou aqui falando nada que vem de mim, mas estou falando apenas o que diz a palavra de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus, se tu creres, verás a transformação na sua vida ou na vida daquele que você está clamando, seja o seu parente, seja o seu vizinho, seja quem for a pessoa. Se tu creres, verás a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos crer neste nome e Salvador do Senhor. Agradeço esta oportunidade, esta é a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém.